Batismo no Espírito Santo, falar em línguas. Eu tenho certeza que esse tema aí é do seu interesse, então fica comigo até o final. Pessoal, vamos lá. Falar em línguas, batismo no Espírito Santo. Eu preparei algo bem bacana para vocês aqui. E esse vídeo ele tá dividido em 4 pontos. Primeiro deles, eu vou desfazer alguns mitos sobre o falar em línguas e junto com isso trazer algumas definições. Segunda parte aqui do vídeo, benefícios. Terceira, como que se dá o falar em línguas, a parte prática da coisa. E quarto ponto, eu vou sanar eventuais dúvidas aí, contradições que possam existir na sua cabeça. Então vamos lá, gente. Primeiro mito, começando pelos mitos. Pastor, se eu não oro em línguas, eu não tenho o Espírito Santo, né? Esse é o primeiro mito. E por que um mito? Porque não é uma verdade. Você pode ter o Espírito Santo e não orar em línguas. Deixa eu explicar algo para vocês aqui, gente. Nós recebemos o Espírito Santo no momento em que nós cremos e nós somos salvos, e não quando nós recebemos essa linguagem de oração. Efésios 1, 13 e 14 diz assim, ó: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam, olha lá, o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Então, quando nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, mediante o arrependimento e a fé, nós somos salvos pela graça e temos essa experiência da regeneração, ok? Recebemos o selo do Espírito. Agora, a experiência do batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência, uma experiência à parte dessa experiência que eu citei aqui, da carta de Paulo aos Efésios. Como assim? Eu preciso que você entenda o seguinte: a Bíblia ela fala sobre um derramar, uma capacitação, um batismo que nós temos com o Espírito Santo. Nós recebemos através dele poder para sermos testemunhas. Então, Atos 1:8, Jesus falando da promessa do Pai, ele disse assim, ó: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o batismo no Espírito Santo, que é evidenciado pelo falar em línguas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, é um batismo de poder para sermos testemunhas. Tanto é que você vê Pedro, mesmo Pedro que negou Jesus, é o Pedro que após o batismo no Espírito Santo prega e 3.000 são salvos. Agora, o que o falar em línguas tem a ver com isso? O falar em línguas, gente, à luz das Escrituras, é o principal sinal do recebimento desse batismo de poder para testemunho. Talvez você diga assim, André, eu tenho uma visão diferente, eu penso diferente, ok, né? Eu estou aqui para falar naquilo que eu creio, que eu acredito, que eu entendo das Escrituras. E alguns textos mostram isso, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Por exemplo, Atos 19:6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, imposição de mãos, falar em línguas com esse enchimento do Espírito. Atos 10, 44 a 46. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis, que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Está percebendo? O ser cheio e o falar em línguas. O próprio Jesus afirmou isso. Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então, gente, há um padrão. Ser cheio e falar. Tanto é que, se você for para o Antigo Testamento, eu vou mostrar para vocês aqui, nós veremos esse mesmo padrão, para que você não entenda que o falar em línguas é uma experiência apenas do livro de Atos. Então, Números 24, Números 11, 24 e 25, olha o que a Bíblia diz. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu os 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do Espírito que estava sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Olha lá, em 1 Samuel 10, quando Saul ele é cheio do Espírito Santo, ele começa a
profetizar. Talvez você diga assim, mas André, profetizar aqui não é necessariamente falar em línguas. Os estudiosos do hebraico, os hebraístas que estudam esse texto aqui, por exemplo, de 1 Samuel 10, eles falam que há uma equivalência desse profetizar com falar em línguas. Quando você vai para Joel ele profetiza que no futuro as pessoas não apenas teriam sonhos, visões, enfim, mas que elas profetizariam, seriam cheios do Espírito, o Espírito seria derramado sobre toda a carne, eles profetizariam. No Novo Testamento, nós vemos ali em Lucas citando Isabel e Zacarias profetizando ao serem cheios do Espírito. Então, por mais que o falar em línguas não seja diretamente a profecia, nesse texto aqui, nessa citação que eu fiz de Lucas, ambas, o falar em línguas e o profetizar, apontam para fala, envolve algo que vem do Senhor, envolve um enchimento. Talvez você diga assim, André, mas eu acredito que para a pessoa ser cheia do Espírito, para testemunho, esse batismo, ela não necessariamente precisa orar em línguas. Tudo bem, há uma discussão sobre isso. Contudo, eu acredito, pelo padrão que eu estou explicando aqui a vocês, que a grande evidência é o falar em línguas. Tudo bem? Talvez a pessoa possa ser cheia do Espírito sem falar em línguas, poder para testemunho, ok. Mas a evidência que nós mais percebemos nas Escrituras é o falar em línguas. Segundo mito, oração em línguas é sinal de piedade, de um cristão piedoso, um cristão espiritual. Nem sempre, ok? Nem sempre. A métrica de um filho de Deus, ela precisa ser sempre o fruto, e não a oração em línguas, ou a manifestação de um dom, ou o ser instrumento de Deus. Então, quando você vai olhar para um cristão, o cara é um crente genuíno, como que você vai avaliar? Se ele tem fruto, se ele manifesta fruto, se ele vive pelo fruto do Espírito, ok? Não necessariamente os seus dons ou falar em línguas. Terceiro mito, quem é salvo precisa falar em línguas. Queridos, não necessariamente, ok? Tem pessoas que não acreditam nessa linha teológica e são cristãos piedosos, não praticam falar em línguas, não buscam isso e são pessoas salvas, ok? Quarto mito, eu tenho que ser 100% santo, vamos dizer assim, antes de receber essa linguagem de oração. É claro, gente, que o pecado nos separa de Deus, é claro que a forma de nos aproximarmos em intimidade do Senhor, mediante arrependimento, é por santificação. Só que isso não significa que eu tenho que ser perfeito para receber essa linguagem. Todos nós estamos indo em direção a uma perfeição, a uma santificação que é progressiva. Contudo, falar em línguas, ele inclusive me auxilia na santificação. Ele me auxilia nesse aperfeiçoar da minha vida com Deus. Inclusive, gente, lá no relato que eu citei aqui para vocês, aqui em Atos 10, o relato da visitação do Espírito na casa de Cornélio, as pessoas que foram cheias ali, elas haviam acabado de se converter. Logo, existiam coisas em suas vidas que precisavam ser transformadas, mas aqueles foram cheios. Por quê? Porque um dos benefícios do falar em línguas é esse auxílio no processo de santificação. E aqui eu quero entrar nos benefícios do falar em línguas. Primeiro deles, ok? Edificação pessoal. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do 1 ao 5, ele diz assim, ó: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala a pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo se edifica. Opa, olha lá. Então ele está dizendo que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, quem fala em línguas desenvolve, cresce espiritualmente. Isso não quer dizer que a oração em português, ou oração, abre aspas, convencional, ela é uma oração que não deve ser feita, claro que deve, mas a prática contínua da oração em línguas, ela é uma espécie de afiador espiritual. Ok, gente? É uma espécie de afiador espiritual. Nós edificamos a nossa caminhada, nós desenvolvemos a nossa salvação por meio disso. Ok?
ok? Segunda coisa, segundo benefício, nos ajuda a vencer a carne, ok? Nos ajuda a vencer a carne. Em Gálatas, ou melhor, em Romanos 7, do 15 ao 23, Paulo ele fala sobre a luta que há entre o espírito e a carne, e a sua carne. O desafio que havia nele de carregar a sua cruz. Lá em Gálatas 5,17, Paulo também diz, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então, como que nós lidamos com a nossa carne, com o nosso eu, com os desejos pecaminosos? O que pode nos ajudar em todo esse processo? Gálatas 5,16, vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O segredo para vencermos a carne é andar em espírito. E andar em espírito não é apenas viver pelo fruto do espírito, um posicionamento, mas fala também de uma vida em espírito, de buscar a Deus, ok? E essa busca envolve a oração em línguas. Por isso que o Romanos 8,2 a Bíblia diz, porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Então há duas leis operando em nosso interior, a lei da vida e a lei da morte. Versículo 6 de Romanos 8, a Bíblia diz, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então nós precisamos nos inclinar para a vida no espírito, para a oração em línguas, porque ela vai nos ajudar a caminharmos em santificação e em posicionamento diante daquilo que fere a Deus. Terceiro benefício, conhecimento revelado, ok? Conhecimento revelado. Jesus ele disse algo aos discípulos que é de extrema importância. Mateus 13:11, porque a vocês, olha lá, aos discípulos, aqueles que seguem a Jesus de verdade, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles, ou seja, os que não seguem, não servem a Jesus, não é concedido. Isso deixa claro, gente, que existem mistérios no reino dos céus, mistérios do reino. Mistérios do reino, eles não são para que, eles não foram feitos para ser ocultos, ou para estarem ocultos de nós. Mas Jesus oculta coisas para nos revelar. Revelar aqui aos discípulos, aqueles que buscam, aqueles que batem a porta, como a Bíblia diz, para que recebam. Salmos 25:14, a Bíblia diz, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O apóstolo Paulo também afirma, 1 Coríntios 2,14, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Deus, ele vai revelar as coisas daqueles que temem a ele. E aqueles que buscam viver em espírito, como eu disse no tópico anterior. Aqueles que buscam as coisas espirituais. Aqueles que procuram esse discernimento espiritual. Aqueles que têm sede e fome. Ok? E a oração em línguas, ela é peça-chave para que possamos acessar essas coisas ocultas. 1 Coríntios 14:2. Quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Olha lá, então escute, o Senhor está dizendo que ele oculta algumas coisas, ok? A Bíblia diz, Jesus diz que os mistérios do reino são revelados aos discípulos, ok? O salmista diz que o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. E o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 14:2? Que aquele que fala em línguas fala mistérios. Então quando eu falo em línguas, eu falo os mistérios de Deus, aquilo que ainda não me foi revelado, mas à medida que eu gasto tempo fazendo isso, o meu espírito absorve esses mistérios e eu vou tendo discernimento de todas essas coisas. Mais um benefício, sensibilidade espiritual. Gente, o falar em línguas é uma das formas de eu exercitar o meu espírito. Entenda uma coisa, o meu espírito, ou o nosso espírito, é o local onde Deus fala. Onde está isso na Bíblia, André? Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ok? Então, nós recebemos as coisas no Espírito. Marcos 2,8. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes,
Por que vocês estão pensando essas coisas em seus corações ou em seu coração? Então, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. A nossa dificuldade, gente, de ouvir, entre aspas, Deus, de receber e discernir as coisas de Deus, é pela nossa falta de sensibilidade no espírito. Por isso nós precisamos exercitá-lo, por isso nós precisamos gastar tempo orando em línguas. Quanto mais nós oramos em línguas, mais nós desenvolvemos o nosso espírito, essa sensibilidade e, mais um benefício aqui, passamos a descobrir a vontade de Deus. Então Deus, esse é o próximo tópico aqui, nos revela a sua vontade. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Senhor tem coisas maravilhosas, magníficas para nós. Como que ele vai revelar? Ele vai revelar por meio da nossa busca. Então, o Espírito que sonda, ok? As coisas que estão no coração do Pai é o mesmo Espírito que habita em nós. E esse Espírito, à medida que nós oramos em línguas, nos revela a sua vontade. Talvez você está numa fase em busca do seu chamado, ou respostas de oração, discernimento, gaste tempo orando em línguas. Próximo benefício, edificação da fé. Gente, nós podemos edificar a nossa fé, e detalhe, ela é extremamente importante, ela é necessária para que nós vivamos coisas maiores. Se uma fé maior não fosse necessária, Jesus não repreenderia os seus por uma fé pequena. Agora, como que nós crescemos em fé? Primeiro, ouvindo a palavra, Romanos 10, 17. Segunda coisa, praticando a palavra. Você ouve e pratica, isso faz você crescer e desenvolver a sua fé. Terceira coisa, oração no Espírito. Onde dá isso na Bíblia, André? Judas 1:20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Dá uma olhada na tua Bíblia aí, Judas 1:25. Ok? Judas 1:25. Então nós precisamos desenvolver a nossa fé e parte disso é orando no Espírito. Agora, gente, vamos lá. Como que funciona? Entramos em outro tópico aqui. Como que funciona para eu receber esse falar em línguas? A primeira coisa que você tem que entender, o primeiro tópico dentro desse momento, né, que nós estamos falando, é a nossa mente não compreende. Então, como funciona? Primeira coisa, a nossa mente não compreende. 1 Coríntios 14:2, a Bíblia diz, quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. A nossa mente não entende. A pessoa que está te ouvindo, a não ser que ela interprete, ok? Ela também não compreende. Agora, isso precisa ser para mim e para você libertador. Por quê? Porque nós não precisamos entender. Algumas pessoas travam no orar em línguas. Por quê? Porque elas dizem assim, mas eu não entendo nada, parece uma coisa louca da minha cabeça. É uma linguagem espiritual. Não vai ter lógica. Ok? Segunda coisa que você precisa entender aqui. Somos nós quem falamos. Ou seja, você não entra em transe. Existem testemunhos e relatos de pessoas que realmente foram capturadas pelo Espírito e começaram a profetizar. Sim, ok? Tanto é que os textos que eu citei aqui no início da nossa conversa podem apontar para experiências assim. Pessoas que às vezes são tomadas do Espírito. Porém, a prática disso em nosso dia a dia, e muitas vezes até o primeiro momento do batismo, ele se dá com uma escolha nossa. Ok? Recebemos por fé, vem um impulso do Espírito ali e você começa a falar algo. Então é uma linguagem de oração. Quem fala somos nós. O único detalhe é que nós recebemos do Espírito por fé, é sobrenatural, e você não entende. Então na sua prática do dia a dia, você escolhe orar. Então eu penso assim, puxa, agora eu vou gastar aqui, sei lá, uns minutos orando em línguas. E eu começo a falar, porque eu recebi. Então não precisa entrar em transe, você não precisa sentir nada. É assim como você entra no seu quarto e fala, por exemplo, em português, você pode fazê-lo em línguas. Próximo ponto aqui dentro, né, do como funciona. Como você recebe? Nós recebemos, basicamente, nós percebemos essa palavra de 3 formas. Primeiro,
perseverando em oração. Então, em Atos 2, 1 a 4, nós vemos isso. Havia ali o grupo que estava no cenáculo, ali 120 pessoas, que eles aguardavam o cumprimento da promessa que está descrita em Lucas 24, 49. Então, eles buscaram e receberam. Uma outra forma de nós recebermos é o derramamento do Espírito. Lembra que eu citei ali na casa de Cornélio? Enquanto Pedro estava pregando, caiu o Espírito Santo. Eles foram cheios. Simplesmente o Espírito foi derramado. Essa é uma segunda forma de se receber, ok? Terceira, imposição de mãos, e é muito comum nós vermos isso acontecendo, né? Pelo menos é algo que eu posso falar pela minha experiência pastoral. Atos 19:6, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram e tanto falavam em línguas, melhor dizendo aqui, né? E tanto falavam em línguas, como profetizavam, ok? Então, são 3 formas que você pode receber. Agora, algumas contradições, entramos no último ponto aqui. André, eu acho que não é para todos isso. Por que você não acha que é para todos? André, puxa, por causa do texto ali de 1 Coríntios 12, 28 a 30. Quando o texto está falando sobre os dons, ele diz assim: a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois aqueles que têm os dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar a variedade de línguas. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? Será que todos são operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Então, talvez você, observando isso, eu peço que você abra a tua Bíblia e perceba, 1 Coríntios 12, 28 a 30. Alguns dizem assim, puxa, todos falam em línguas? É uma pergunta. Então, esse tom de ironia mostra que, na verdade, não é para todos. Mas, gente, nós precisamos entender o detalhe aqui. Paulo não está falando aqui, nessa ironia, que parece uma contradição, sobre o falar em línguas para edificação pessoal, ok? Ele está falando sobre o dom de variedade de línguas. Se você dá uma olhadinha no texto, ok? Se você dá uma olhadinha no texto, eu vou citar de novo. Ele fala, uns Deus estabeleceu como profetas, ou melhor, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, de ajudar, administrar, ou de falar variedade de línguas. Opa! Então o tópico aqui é a variedade de línguas. E aí eles perguntam, todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Então vamos lá. O assunto aqui não é línguas para edificação pessoal. O assunto aqui é variedade de línguas. A variedade de línguas é uma outra forma do dom, se assim eu posso dizer, de língua se manifestar. Que ele é similar à profecia. Ok? Então lá em 1 Coríntios 14, depois você pode dar uma olhadinha, Paulo ele fala assim, ó, eu prefiro que publicamente vocês profetizem, em vez de falar em línguas. Então a liturgia, que é uma questão de liturgia do culto. E ele fala assim, a não ser que você fale em línguas, fique falando em línguas em público, e tem alguém que a interprete. Porque quando alguém interpreta, então isso é similar à profecia. Então, para ficar de maneira didática, oração em línguas para edificação pessoal, que é o teu tempo onde você gasta orando em línguas, você e o Senhor, isso é para, como eu acabei de falar, edificação pessoal, para edificar a si mesmo. Agora, quando há uma declaração profética em línguas e há uma interpretação, seja pela própria pessoa que está falando em línguas ou por um terceiro, essa é a variedade de línguas. Gente, há diferentes formas de classificação, essa é a classificação que eu acredito, ok? Porque ela é similar à profecia. Tudo bem? Nós vemos ainda uma terceira, ok? Uma terceira manifestação das línguas, que é a língua, aquilo que eu acredito bacana, né, explicar ou classificar dessa forma, língua como sinal para os incrédulos, que é Atos 2. Quando o Espírito desce em Atos 2, o que acontece? Eles começam a falar na língua das pessoas que estavam ali, da origem das pessoas que estavam ali. Então eles não falavam em línguas espirituais estranhas, mas em línguas dos povos, ok? Então essa é um sinal de línguas
para os incrédulos, que é algo que pode acontecer também. Eu já estive em um culto, um determinado momento, que aconteceu isso. Uma pessoa recebeu, foi batizada no Espírito Santo e ela começou a falar italiano. Ok? Então, o que eu estou tentando dizer? São 3 formas de manifestação do falar em línguas. Primeiro, oração em línguas para edificação pessoal. Você pode falar isso no culto? Pode, não tem problema. Mas isso é algo pessoal, para edificação. Normalmente nós gastamos tempo nisso na nossa particularidade com Deus, no nosso tempo de secreto, né? Se assim eu posso dizer, nosso tempo a sós com Deus. A outra manifestação é a variedade de línguas, que é quando você faz declarações proféticas e alguém, ou você mesmo, traz a interpretação. Isso, para a igreja, é similar à profecia. Tudo bem? E terceira manifestação, que são as línguas se manifestando como uma língua humana de algum povo, como um sinal para um incrédulo, ok? Muitas vezes para que pessoas, outros povos sejam alcançados, inclusive com uma capacitação sobrenatural, justamente para o propósito das línguas, que é alcançar os perdidos, que é poder, como eu falei no início, para ser testemunhas. Entendido tudo isso, preciso falar um último ponto com vocês aqui, que é o seguinte: não basta ou não adianta nós recebermos essa linguagem de oração e nós não praticarmos. Paulo foi o grande, na minha leitura, né? Na verdade, ele foi o grande ícone do Novo Testamento, depois, obviamente, de Cristo. Mas, para mim, no meu ponto de vista, o grande nome, se assim eu posso dizer, o personagem bíblico, pós ou tirando aí Jesus de cena. Paulo, ele fez algo incrível, várias viagens missionárias, ele alcançou muita gente, enfim, foi o grande doutrinador do Novo Testamento. Só que ele disse em 1 Coríntios 14, 18, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Então, o que eu estou tentando dizer? Paulo, ele não foi quem foi apenas porque ele foi escolhido, mas ele crescia, ele recebia poder, unção, ele crescia em graça também porque ele buscava através das línguas. Então, o que eu estou tentando te dizer? Você que está buscando ou já recebeu esse dom, gaste tempo orando em línguas, gaste tempo na presença do Senhor. Tenha isso não como um diploma, eu oro em línguas no seu quarto, não, mas gaste tempo nisso. Busque a Deus, passe tempo orando em línguas, que isso vai edificar muito a sua vida e vai trazer todos esses benefícios que eu comentei aqui com vocês. Deixa aí teu comentário, compartilha com todo mundo, curta, deixe sugestões de temas, se inscreve no canal. Tem muitos outros vídeos doutrinários aqui, é só você dar uma olhadinha aqui. Estudos Teológicos é a playlist, tem muita coisa boa. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.